E aí, queridos, seja todo bem-vindo ao Papo de Vida Podcast, começando aqui mais um episódio. Glória a Deus, né? Você que é novo aqui no canal, já vai se inscrevendo aí, deixa aquele like abençoado para compartilhar com outras pessoas e incentivar esse Papo de Vida a chegar mais longe para a glória de Deus. Você é novato por aqui, escreve, compartilhe com uma, duas, três pessoas, com teus familiares, teus primos, parentes. E hoje o Papo de Vida está contando uma história poderosa, está aqui comigo, grande homem de Deus, meu amigo Jorge Bez, seja bem-vindo. Boa noite a todos, paz e graça, e eu tô lisonjeado. Meu celular tá aqui só na bênção, porque eu até comentei, né, que me disseram que só vinha pra cá quem era do porte grande pra cima. Então, disseram aí, né, aqui só vem estourado e abençoado, né? Glória a Deus, Jorge. Jorge, conte aí um pouco sobre você, o que é que você faz. Rapaz, eu sou o pastor Jorge e, pela misericórdia de Deus, eu fui levantado a pastor em 2017, 2017 para 2018, na Igreja Apostólica, na IES, né? Na IES, do apóstolo Eliel. Ele me levantou a pastorar. Primeiro ele foi o diaconato, depois o presbitério e posterior o pastoreado. E durante alguns anos eu pastoreei com ele, sendo pastor auxiliar daquela igreja. E em 2019 a gente tomou a direção de abrirmos a nossa igreja, né? A nossa igreja apostólica Ruach, né? Sou filho de Maranguape, né? Um beijo, tem gente de Maranguape que vai estar ouvindo demais, Glória a demais. Deus. Tá todo mundo, daqui a pouco tá todo mundo entrando aí. Se prepara aí que o pessoal vai mandar as... Filho de Maranguape, filho de pastor Antônio Pereira de Maranguape, aqui do meu coração, amo demais. Ele que é pastor da igreja Bela Vista. Um beijo para todos os crentes que vão ser arrebatados da Assembleia de Deus Ministério Bela Vista e para vocês também do Templo Central. Hoje eu tenho... Posso dizer a idade? Pode sim, meu querido. Nós somos livres, né? Eu doido que tu dissesse que não, meu irmão. Hoje eu tenho 42 anos, sou pai, sou esposo da pastora Kélvia. Pastora Kélvia. E pai da minha primogênita Joyce, a do meio, que é a Stephanie Vitória, que você viu lá, e o meu filhão, né, o Davi Viana. Também sou avô de 3 netinhos, né? Graças a Deus o Senhor já está dando continuidade à geração. Vozão jovem, viu? Um vô jovem, Meu Deus, para a glória de Deus. meu Jesus. E é isso. Hoje estamos no Ministério Gen, né? No Ministério Gen do Apóstolo Eliel, músico também, né? Eu não sei se você vai falar dessa parte da minha passagem no forró secular, mas é isso. Jorjão definido em ser servo e pai e pastor. Um pastor, né? Glória a Deus, Jorge. É muito grato ter a tua presença aqui no Papo de Vida. Para nós é uma honra contar a tua história. Conheci você há pouco tempo, mas para mim já é uma afinidade assim que parece de muito tempo. Amém. Gostei da pegada do o homem, e é um músico, ó. O homem tem os dedos. Para a glória de Deus, foi o próprio Deus que desenhou. E o homem tem um... É pesado, viu? O bezo Eu só toco da forma que você está dizendo quando a pessoa que está cantando... Entendeu aí? É aquela ligação à química, né? É aquilo que você foi lá do Dunamai e fez, né? Você me destruiu e... Glória a Deus. A única coisa que eu pude fazer foi colocar os dedos para funcionar. Aquela né? história da destruição foi power, foi Verdade, poder. verdade. Conte aí um pouco desse ministério. Gen é o nome? Ministério Gen. O que é que significa? É uma sigla JAM, que significa Jesus Amado Meu. Glória a Deus. É um ministério onde o Eliel Rodrigues, né? Ele passou um tempo de férias, né? Passou um tempo sem pastorear. Ele que era fundador da igreja IES, passou um tempo sem poder ministrar e quando ele voltou com essa proposta do Ministério Gen. Somos um ministério apostólico e profético, né? Um ministério apostólico e profético. Nós cremos nos dons espirituais, nós cremos no dom de línguas e prezamos em usá-los com evidência, mas porém também com a consciência, né? Moderadamente
diante do que a palavra nos trata. E uma alusão aí para todo mundo que faz parte dessa igreja, a pastora Elis, a missionária Rosa, que são as pessoas que compõem também ali aquele ministério. E hoje você é pastor? Sou pastor Titular auxiliar. Pastor auxiliar. Pastor titular é o apóstolo Eliel. Onde é essa igreja, a base? A base dela, a sede dela, conta hoje com somente uma igreja. Né? Nós estamos abrindo um núcleo no Bandeirante, né? A partir do dia 30, né? A gente vai estar abrindo ali os trabalhos. Abril agora? Dia 30 de abril. Já fica o convite. Primeiro, a primeira conferência de louvor e adoração ali no Jardim Bandeirante. Benção demais. Gente, a gente escolheu o que há de melhor, né? A gente só não vai levar todos os melhores, porque as pessoas que a gente estava aí na lista vão estar fazendo parte também de um outro evento, que é um Refri Lunch, né? Refri Love. Refri Love. Aí não deu para a gente conciliar as agendas, né? Mas a gente está com esse núcleo no Henrique Jorge, Rua Boa Vista, número 8, vizinho ao Colégio Prax. E a gente também está abrindo esse núcleo ali no Jardim Bandeirantes, sob a supervisão do apóstolo Eliel e eu como pastor auxiliar. Glória a Deus, Jorge. Quando foi que despertou o teu chamado pastoral? Pastoral? Rapaz, essa é uma pergunta que eu acho que se você fizer para todas as pessoas que você fizer, vai ser difícil responder. Porque, na verdade, o chamado pastoral, ele começa a despertar de uma forma onde você tem só que aceitar. Você não quer isso. Eu acho difícil uma pessoa que quer ser pastor. E as pessoas que já cresceram e em algum momento quiseram ser pastor, elas desistiram de ser antes mesmo de serem. Porque não é fácil você estar doído, você está constrangido, você está necessitado e ter que acordar e ser a palavra de restauração para uma pessoa. Você ter que ministrar onde você precisa naquele dia ser ministrado. Mas em 2019, eu já tendo um quadro eclesiástico já, né, sobre a minha vida, eu comecei a ver a necessidade da igreja. E o apóstolo Eliel chegou para mim e disse, eu vou lhe levantar a presbítero da igreja. E no dia da unção, eu acho interessante, eu posso citar como foi a unção? Sim, tá? sim. Olha o que é que acontece. O apóstolo Eliel, ele levou um vasilhame com óleo ungido, ou um óleo, e levou para o Monte da Taquara. Você conhece o Monte da Taquara? Conheço. Quem não conhece, né? Ali tem que saber escalar, viu? Isso. Ele passou, entenda isso, ele passou 10 dias só água e pão lá em cima do Monte da Sabiaguaba. Meu Deus. Com esse óleo. E quando ele desceu, né? Quando ele desceu do monte, ele chegou na igreja e quando foi derramar o óleo sobre a minha cabeça para o presbitério, ele parou e olhou para a igreja e disse assim, hoje eu não, mas o Senhor te unge ao pastoreio dessa igreja. E para a misericórdia do Senhor, o meu coração em nenhum momento relutou contra isso, eu aceitei, foi uma honra, e além de ser uma honra para mim, foi uma forma de honrar a minha família, né? Meu pai, já sendo pastor, eu tive a felicidade de dar essa notícia ao meu pai. Pai, hoje eu fui levantado a pastor da igreja. Então não foi algo nem que eu almejei ou que se condicionou diante da minha vida. Sim. Ela aconteceu e eu aceitei. Só isso. Porque um chamado assim para pastor, como tu falou, é meio doído no início, Demais. né? O cara não quer aceitar, quer retroceder, mas quando aquele tem chamado, quando Deus chama, você não pode até tentar se esconder, né? Mas Deus vai estar sempre mostrando que é para você, meu irmão. Não tem para onde correr, não. Amém. Glória a Deus, né? Jorge Bez, né? Esse nome teu aí vem do mundo, esse nome é artístico, mas ainda hoje usam ele. Assim, o que Conte se aí como passa, é que surgiu esse nome aí. Eu não posso, gente, Janiel, a minha vida toda a minha vida ministerial toda tem a participação do apóstolo Eliel Rodrigues, toda.
a minha vida ministerial é dentro da minha família. Eu considero ele meu pai espiritual. É uma pessoa que, o tempo que eu passei distante do meu pai, foi ele que foi o cara que estava me ensinando, sabe? Porque vai até uma mensagem bem pequena, uma reflexão bem pequena. Pastores, nunca abram mão daquelas pessoas que estão dentro da igreja que você acha que está só para ocupar banco. Porque eu passei mais de 8 anos dentro da igreja fazendo tudo de errado, mas Deus trabalhando na minha vida em silêncio. Pessoas abriram mão da minha vida, Janilson. Pessoas abriram mão da minha vida. Acredito. Me expulsaram da igreja. Tinham razão para isso? Tinham. Eu dava todos os motivos. Porém, mesmo eu dando todos os motivos, o pastor não é para desistir de nenhuma vida. Jamais. Porque já desistiram de mim. E quem acreditou? Só para me te dizer uma coisa. No dia que eu fui levantado, isso não é vergonhoso. Eu creio que é uma forma de abrir a mente de alguns pastores. Com certeza. No dia que eu fui levantado a ser presbítero, ao diaconato da igreja, os obreiros da igreja que eu me congregava, eles se levantaram e disseram: se o senhor levantar o Jorge ao diaconato, nós vamos embora. Falaram isso para o Eliel. E o Eliel comprou a briga pela minha vida. Mas sabe quem era o Jorge nesse tempo? Escute bem. Eu era arrogante. Eu era mentiroso. Se eu falasse 3 palavras, 4 eram mentiras. Dentro da igreja. Servindo no altar da igreja. E as pessoas, elas tinham essa visão porque eu transparecia. Eu era aquilo. E quando todo mundo disse, esse cara é desse jeito e ninguém quer ele, o apóstolo Eliel, ele olhou para mim e disse assim: Deus mandou, eu não quero saber, eu não vou obedecer a homem. E eu sendo mentiroso, eu sendo egocêntrico, eu era hipócrita, eu era arrogante, prepotente, eu era tudo isso. Eu tocando na igreja, eu vim lá do mundo, eu queria ser mais do que todo mundo. Só que o Eliel, o apóstolo Eliel, entendeu que o tratamento da minha vida era diferenciado. A questão é o quanto você está disponível para entender o tipo de tratamento que a pessoa precisa. Nem todo mundo vai ser da mesma forma. E o apóstolo Eliel, ele me ungiu a diácono da igreja. E nesse dia, perante o meu Senhor, nesse dia, a minha vida mudou. Eu comecei a entender o que era o mundo espiritual. Eu comecei a querer saber o que é que um diácono fazia. Eu queria mudar a impressão que as pessoas tinham de mim. E eu entendi que só dependia de mim. E eu digo sempre na minha igreja, Janelson, seja a mão que ergue, não seja a mão que aponta. E esse nome, Jorge Bess, foi o próprio apóstolo Eliel que colocou lá um dia, né? Pastor Jorge Bess, no grupo da igreja, e o pessoal começou: ei, pastor Jorge Bess, e ficou. E foi, e todo mundo continuou me chamando. E Bess, para todo mundo sabe, que é Jorge Bess, Jorge Baixista, né? Que era como eu era conhecido lá no tempo que eu tocava no secular. Já no secular tu já veio com esse nome? Isso, do secular. O Jorge Bess, né? E ele fez só uma menção dentro da igreja e pegou. Pois conte aí como foi a tua breve passagem. Foi muitos anos? 13 anos, foi uma breve passagem de 13 anos. 13 anos, né? Tem história aí. Pois conte aí um pouco aí como era o Jorge nas bandas de forró. Como foi, com quantos anos você começou a tocar? Tocou profissional, né? Que tu falou pra mim. Toquei. Vamos abordar aí esse tema de música aí. Assim, eu entrei na música tardia já, né? Enquanto as pessoas começam a aprender música com 7, 8 anos, eu entrei na música com 17 anos de idade. Como? A minha família, já sendo cristã, eu, com 13 anos de idade, comecei a frequentar a igreja. Com 16 anos, eu confessei Jesus como meu Senhor e Salvador. Com 16 anos, depois de 3 anos frequentando a igreja... Depois de 3 anos. Isso. Por isso que eu repito, cuidado com o tempo de vocês. O tempo não é de vocês, é da igreja, é de Deus. Tem uma pessoa que está 5 anos lá na igreja e não veio na frente. Deixa, Deus está trabalhando. Passei 3 anos, com 16 eu confesso, com 17 eu começo a aprender a tocar na igreja. E toquei dos 17 na igreja até os 19 anos. 2 anos dentro da igreja. Eu quero deixar dito que foi muito difícil, porque eu
pegava um instrumento, a guitarra, e algumas pessoas riam da minha cara. Porque quem tá aprendendo, né? Já teve vezes de Imagina. eu tocar, Janelson, colocar a guitarra no peito para tocar e a irmã olhar para mim e dizer assim, irmãozinho, não toque não, deixa que a gente toca aqui sem... Amém, amém. Enfim. Mas eu tive todos os motivos para desistir da música. E eu tava querendo aprender a tocar guitarra, só que era muito disputado esse instrumento na igreja. E um dia na sede, eu fui visitar a sede e o Sérgio Guita, eu quero, escute isso, é o cara, viu? Abraço, Sérgio Guita. Deus Oxi. abençoe tua vida, meu irmão. Pra mim, o melhor guitarrista de Maranguape, pra mim, o melhor guitarrista de Maranguape, paizão da música, te amo, Sérgio. Ele olhou pra mim e disse assim, cara, tu quer aprender? E eu disse, quero. Tu quer aprender música? E eu digo, quero. Música, certo. Pois pega aquele baixo ali. Eu não sabia nem pra onde é que ia um baixo. E quando eu peguei o baixo, ele foi dizendo nota, eu lá sabia onde era. Aí, desde esse dia, né, o Sérgio me ensinou a ser baixista. O Sérgio Guita me ensinou a ser baixista. O Sérgio me ensinou a tocar guitarra. O Sérgio me ensinou a tocar violão. O Sérgio me ensinou a tocar teclado. O Sérgio me ensinou alguma coisa de bateria. E, infelizmente, o Sérgio me ensina e sai da igreja. Em pouco tempo. Ele me ensina, sai da igreja. E com 19 anos de idade, eu tenho uma discussão dentro da igreja. Uma situação que foi criada, eu não vou elevar aqui, mas uma situação que me deixou muito triste. Talvez a situação era para ter sido abordada daquele jeito, mas não da forma que foi abordada. Era para ter sido naquele momento, mas a forma que foi abordada me entristeceu. E eu saio da igreja e vou para casa. Quando de repente uma moto para e diz assim, vamos ali comigo. Aí eu olho o Sérgio. Aí eu digo, fazer o quê? Vamos lá, rapaz, comigo. Você vai? Vou. Você confia em mim? Confio. E eu monto na garupa da moto e vou. E o Sérgio, ele afastado nesse tempo. Tudo foi propósito. Tudo debaixo do céu tem um propósito da vontade de Deus. Tudo. Tudo. O Sérgio me leva para o Maracanã Clube, na Mucunã. O clube da Time 10 do Forró, que foi a primeira banda que eu toquei. E quando eu chego lá, o pessoal olha assim pra mim e diz assim, e aí, Sérgio, esse daí foi um fiasco, meu filho. Terminou a festa, todo mundo queria bater em mim, porque eu não toquei nada. Não toquei nada. Aí passou-se alguns meses, eu estudei. Quando foi no aniversário do clube, o Sérgio vai me pegar de novo. O Sérgio vai me pegar de novo. Que eu chego lá, quando eu chego no clube, Janelson, o pessoal da banda corre pra dentro do camarim para abordar o dono da banda. Se esse baixista for tocar, o cara que hoje é meu amigo, mas o meu primeiro contato com ele foi esse. Hoje ele é meu amigo, é crente em Jesus. Aleluia. Ele disse assim, se for esse baixista aí que for para tocar, eu não subo não. É melhor, o que tava tocando era painel de controle. E eles diziam assim, se for, bota mais a painel de controle para tocar mais 1 hora, depois aí a lagosta, bota a lagosta mais 1 hora, ninguém vai tocar com esse baixista não. E eu calado. Aí a cantora chegou e disse, Mauro Filho, um abraço, viu? Eu sei que a pressão foi grande em cima de você. Mauro Filho, é melhor... Não, nós vamos tocar. Deixa o baixozinho dele mais baixo. Só que, assim, eu já tinha estudado, sabe, Genias? Eu já tinha estudado. E eu não vou dizer que foi pra glória de Deus, não. Naquele dia, não, porque eu tava no mundão. Mas eu fui e dei o meu melhor. É tanto que eu não tinha nem descido do palco. O pai do Mauro Filho veio lá e perguntou assim, você quer ficar na banda? Se você quiser ficar na banda, você já viaja amanhã. Eu digo, vou ficar. E durante 3 anos eu toquei na Time 10 do Forró. 3 anos. Eu aprendi como é que se comporta dentro de uma banda, como é que não se comporta. Eu aprendi várias coisas. E o Sérgio lá comigo. Esse Sérgio aí que tu fala que sabe, é o Serginho que toca com o Cícero hoje ou não é? Não. Não, é outro, é de né? Maranguape. Ele toca hoje no Templo Central de Maranguape. Enquanto eu estou com o Sérgio na Time 10, ele tá segurando comigo. Entendeu? Fico na minha, calado, tá. Mas quando o Sérgio volta para a igreja, eu continuo. Aí eu saio da Time 10, vou para a banda Língua de Cobra. Na época estourada. E eu conheço 2 figuras lá. Sarapó e Ronaldo. Rapaz,
Aí eu me esculhambei, viu? Aí a situação foi outra. E outro detalhe, viu? Eu não me envolvi com drogas e eu nunca coloquei um pouco de bebida alcoólica na minha boca. Mas a minha prostituição era grande. A minha prostituição era deliberadamente exagerada. Exagerada. Entendeu? E eles me diziam como é que funciona, você faz assim, você aborda assim, você fala assim, você faz desse jeito. E quando eu saio da Língua de Cobra, eu vou para uma potência maior, que era Zanzibar, na época também. Viajando muito, foi a banda que eu viajei muito. Quando eu saio da Zanzibar. E sempre fazendo freelance em outras bandas, né? Toquei com... Já tava fera com baixo. Assim, eu não sei nem dizer, eu não considero que eu toque. Eu acho que eu faço o que dá pra fazer do meu jeito melhor, sabe? Do meu jeito, é isso aqui. Os comentários Estilo. o meu estilo, pronto, resumido. E, assim, existia uma época na minha vida onde eu fazia os freelances, né? Toquei um carnaval com a Bananinha Loura. Foi o pior carnaval da minha vida. Não por causa da banda, por causa do que eu fiz. E eu me arrependo. Me arrependo. E eu entendo, porque a primeira coisa que eu vou fazer, Janielson, é pegar esse link e enviar para os meus amigos de banda de forró. Eu quero abrir uma aspas e dizer o seguinte. Eu fui para a banda Ferro na Boneca, foi aonde eu estive bem financeiramente, profissionalmente, foi a maior vitrine que eu já toquei. Era o Briola já. Sempre foi o Briola. Já era ele. Entendeu? Músicos de alta excelência. Qualidade. Você ouvia a banda tocando, metaleira parecia CD. Clinton, Jajá e Gilson. Pancada. Banda metronada. Só música top. Demais. Meu coração ficou numa confusão medonha, porque na primeira semana que eu entro na banda, quando essa chega o ônibus do Zezé de Camargo, a banda comprou o ônibus e a luz do Zezé de Camargo. Eu digo, é aqui. Que eu vou, é aqui, não tem pra onde correr, não. Só que a gente passava muito tempo sem vir em casa. E mesmo eu afastado de Cristo, ele nunca se afastou de mim. Isso aqui dá um nó na cabeça dos religiosos. Isso dá um nó na cabeça dos religiosos, Daniel. Eu me afastei de Cristo, mas Cristo nunca se afastou de mim. Meu Deus. Porque quando a gente estava nos hotéis, Clinton, um abraço para você, viu? Feliz em saber que você tá na bênção. Eles iam pro meu quarto para me contar as histórias da Bíblia. Eles iam pro meu quarto para me contar as histórias da Bíblia. A história de Daniel, a história de Jonas, a história de José e por aí vai. E sempre eu falava do amor de Jesus. E teve um dia que eu comprei o CD Trazendo a Arca. O Santo dos Santos. Cara, tremendo. Eu ouvia essa música de 20 vezes pra lá. No novo, o Walkman, era novo, né? O Walkman. Você troava a viagem todinha. Tu viagem todinha. Haja pilha, viu? Eu comprava pilha demais. Haja pilha. E teve um dia que eu escutando essa música, eu só escutava ela. Um santo dos santos, fumaça me esconde. Aí a gente desceu pra almoçar. Aí todo mundo, depois do almoço, ia fazer alguma coisa. E eu passo pela Simone Pessoa, excelente cantora de forró. Simone Pessoa, um abraço. E ela diz assim, tu vai pra onde, Jorjão? Aí eu disse, não, eu vou entrar pra dentro do ônibus, que a gente ia continuar a viagem. Vou adorar a Deus. Eu disse isso, foi instantâneo, foi espontâneo. Eu vou adorar a Deus. E dentro de mim, algo disse assim, adorar a Deus, tu cheio de pecado. Tu acha que Deus se lembra de ti? Você sabe o que é assim, aquela coisa atrofiou, e eu sentei ali, e olhava para o Walkman, e sem coragem de apertar o play, até que eu apertei o play. Detalhe, a música que tocou não foi a que eu ouvia toda a vida. A música dizia assim, o arcanjo dizendo assim, ó, ainda que uma mãe, isso aqui é tremendo, cara. Ainda que uma mãe esqueça do filho que amamenta, eu jamais me esquecerei de ti, cara. Isso falando em forma de canção. Em forma de canção, a minha alma chorou e teve uma hora que o pessoal entrando dentro do ônibus e eu chorando, e o pessoal, o que foi, Jorginho? Aconteceu alguma coisa? E eu, não, nada não. Quando o ônibus caminhou, eu me levantei,
coloquei as duas mãos aqui nos bagageiros e comecei a dizer: nós temos dinheiro, nós viajamos, nós ficamos nos melhores hotéis, nós tocamos nos melhores sons. Mas uma coisa eu vou dizer para vocês: nós não temos o melhor de toda a era dentro de nós, que é Jesus Cristo. Eu digo que todos vocês, nesse momento, estão vazios e com a tristeza, com a angústia dentro da vida de vocês. O primeiro que chorou foi o dono da banda, Briola. Começou a chorar a Briola e a dançarina chorava também, e Ronaldo chorava também. Eu tenho uma passagem assim na minha cabeça que eu falava das histórias bíblicas e Natan, que para a glória de Deus hoje é o operador de áudio da banda Som e Louvor, confessou Jesus, aleluia, confessou Jesus e mandou uma mensagem para mim: Jorjão, hoje eu aceitei a Jesus como Senhor e Salvador. Você lembra daquelas histórias que você contava para mim? Eu digo, lembro. Eu afastado, cara. E o Natan também era da banda com música. A banda, Natan é um expert de teclado. Ele era também do Briola, o Natan. Isso, tocando no ferro na boneca. Hoje, e o Mas Adler. o cara é operador do Som e Louvor. E o Adler, que também é do Som e Louvor. O Natan é frente, né, o PA, e o Adler faz o som de palco. O Adler também, né, está na bênção. Todos os dois estão na Som e Louvor. Glória a Deus. E eles conversaram, é assim, o tom diferenciado, né? Ei, Jorjão, daquele tempo lá, do doidão lá, tu contava aquelas histórias, mas tava um negócio aqui. Aí eu digo amém. E gerou. Sabe o que é? A palavra de Deus, ela é inerrônea. A palavra de Deus diz assim, ó: quando lançada, ela não volta vazia. É uma semente que vai germinar. Germinou. Glória a Deus. Sabe qual é o detalhe disso? Eu estava afastado. Eu estava afastado de Deus. Eu estava afastado da igreja. Eu chegava na igreja, as pessoas olhavam para mim com um olhar de desprezo. Parece que, devido à minha imundície, né, isso não me tornava acessível, isso me tornava desprezível. Por isso que eu digo, eu me distanciei de Cristo, mas Cristo nunca se distanciou de mim. Amém. Tremendo, viu, Jorge? Que benção, viu? Essa parte aí que tu frisou, isso aí deixa um amp, né? Deixa assim uma dúvida na cabeça dos religiosos mesmo. Como tu Demais, fala. demais. Porque muitos dizem, como é que pode? O cara tá afastado de Cristo, mas Cristo nunca nos abandona, né? Tem uma passagem na Bíblia, Janiel, que os apóstolos, eles recebem a ordem para ir evangelizar. Cristo, ele treina os apóstolos. Aqui, pronto, eu ensinei vocês, agora é a hora de vocês. Vão lá. Aí eles vão a primeira vez. De repente, o que eles falaram, algumas pessoas absorveram, aprenderam e começaram a repassar. Só que isso não agradou aos religiosos, ao ponto de chegarem para Jesus e dizer: olha, Cristo, a gente chegou em canto fulano de tal e tem pessoas lá falando do Senhor, pregando o teu evangelho sem ser da nossa fé. O Senhor quer, olha isso acontece hoje. O Senhor quer que a gente ore para descer fogo do céu e matar eles? Bíblia, cara. Jesus olha assim, não. Eles estão falando de quem? Do Senhor. É de mim? É. O importante é que seja pregado. Não importa por quem. Se estão falando de mim, deixa que eles preguem. Eu não vou tirar essa teoria, para dizer que todo mundo precisa ser aceito da forma que está. Não. Mas o próprio Deus, ele recebe. Deus, ele recebe do jeito que a pessoa está, e tendo pessoas disponíveis e pacientes para cuidar, Deus transforma toda a história e deixa do jeito que ele quer. A verdade é essa. Eu posso relatar um fato que aconteceu comigo? Sim. Olha o que é que acontece. Eu ainda tocava no ferro na boneca. Para mim, eu era o cara mais... Eu fazia questão de colocar minhas roupas na minha mala e ir pegar o ônibus lá no outro calçadão para as pessoas verem eu passando com o adesivo da banda e dizer: olha aí lá, o baixista do ferro na boneca. Ei, olha aquele cara da banda de forró. Eu fazia questão disso. E todo mundo me conhecia. Eu me achava... Eu era prepotente demais, arrogante. Só que um pastor, o pastor Delson, que hoje já está dormindo no Senhor, eu não sei, eu posso até dizer assim, que hoje eu digo que Deus usou a vida dele para me alcançar. Ele
esperava eu chegar de viagem, ele conseguiu o meu telefone, não sei com quem, até hoje eu não sei com quem, ele conseguiu o meu telefone e me ligava, porque naquele tempo não existia o WhatsApp, né? Ele me ligava e dizia, o senhor tá onde? Ele me chamava de senhor, eu, um rapaz de 26 anos. Aí eu dizia assim, rapaz, eu tô em estado tal. Quando é que você chega? Eu chego lá para dia tal. Ele, depois pronto. Quando eu chegava, Genielson, quando eu chegava de viagem, o pastor encostava na porta da minha casa. Meu Deus. Aí ele, vamos ali. Rapaz, sabe o que é? Um violão empenado, que não afinava, dentro do carro. Aí eu dizia, rapaz, pelo amor de Deus. Eu acostumado a tocar em instrumentos de elite, né? O nosso instrumento do Ferro na Boneca era um de Oliveira, dos mais tops, porque a de Oliveira patrocinava a banda. Aí a arrogância falava dentro do meu coração, mas o Espírito Santo já me mostrava o trabalhar de Deus. Aí eu ia. A gente ia para Messejana, debaixo de um pé de tamarindo. Uma oração que tinha lá. E essa oração acontecia quando o pastor marcava. E o pastor só marcava quando eu estava de folga, que era para me levar para tocar. Detalhe. Olha aí o trabalhar. Não, né? o trabalhar de Deus, mas as pessoas não entendem, Janiel. O trabalhar de Deus, elas parecem que não querem aceitar. Eu, músico de banda de forró, o pastor me levava, e quando eu chegava lá debaixo do pé de tamarindo, a minha alma feliz, cara. Aí o diabo deixou eu ouvir uma das irmãs do ciclo de oração dizer assim, eu não sei para que o pastor traz esse menino, nem crente ele é. Meu Deus. Essa minha história é a história que acontece em várias igrejas com várias pessoas. Até o ponto de eu saber que as pessoas procuraram o pastor. O pastor não precisa trazer esse menino, não. Ele não é crente, toca em banda de forró, endemoniado. E o pastor dizia só assim, ó. Deus sabe tudo. O pastor, sabiamente, ele dizia assim, ó. Deus sabe tudo. Sabe o que é que acontecia? Eu me apaixonei por um hino. Se tu, minha alma, a Deus suplica e não recebes, confiando fica, harpa cristã. Eu esperava. Deus foi tão lindo que quando o pastor me ligava, dava vontade de eu desligar porque eu não queria tocar naquele violão. Mas isso foi ficando tão forte que eu ficava esperando o dia do pastor me ligar para me chegar para mim, para essa oração, para me tocar, para me ouvir esse hino. Porque dava paz à minha alma. Até o ponto de eu começar a tocar nos maiores eventos do Brasil e não sentir nada. E eu ia tocar debaixo de um pé de tamarindo com o violão desafinado e a minha vida era alcançada com alegria gigante. Glória Por causa de alguém que não desistiu de mim. Ao ponto de eu chegar no carnaval. Você sabe que a festa mais... A festa mais carnal... A mais prazerosa de todas. É o carnaval. Carnaval de 2018. Nós em cima de um trio elétrico. Só para você ter ideia. Nós estávamos testando o trio que a Ivete ia lançar no carnaval do ano seguinte. O Tremendão. 2018? 2018. Nós estávamos testando o trio elétrico. Só para você ter ideia, teve uma hora que a cantora teve que descer pro camarim e tiveram que diminuir o grave, porque o grave estava tão forte que estava dando uma confusão na barriga da gente, no peito, a respiração, de tão potente que era o trio. Só para você ter ideia, do aonde Deus permitiu, porque o diabo não tinha poder sobre a minha vida, nem tem. Deus permitiu que eu fosse lá no melhor do melhor, cara. E de repente, o último dia de carnaval, Deus fala comigo, em um sonho. E eu desesperado. Escute bem. Eu vou dizer algo polêmico. Você bota no ar se você quiser. Sabe por que eu não sou a favor de ter retiro e as igrejas ficarem fechadas no carnaval? Porque na terça-feira de carnaval, o último dia de carnaval, eu andei a cidade de São Luís, uma boa parte, porque é muito grande, mas eu andei uma boa parte da cidade de São Luís atrás de uma igreja para eu me reconciliar e não tinha uma igreja aberta. As igrejas fechadas porque tinham ido para os seus retiros. Isso é polêmico? É, mas é uma realidade. Assim como eu, outras pessoas fizeram isso. E eu encontrei uma Assembleia de Deus e ela estava aberta, né? Estava aberta e a gente foi pro culto, eu e o Ronaldo, guitarrista. E na hora que eu me levanto,
para ler a palavra oficial que o pastor ia ler, a palavra era: o pardal encontra casa e a andorinha ninho para si. Eu encontro os teus altares e na tua casa eu vou habitar. Essa palavra ela pode ser a mais simples possível, mas ela entrou dentro de mim de uma forma que o cara ainda estava pregando. Eu levantei a minha mão e fui me reconciliar lá na frente. Aí eu saio do culto, vou pro palco, escute bem, reconciliado. Mas eu ainda continuaria na banda se não tivesse acontecido o que eu vou lhe dizer agora. Mesmo eu reconciliado, eu vou pro palco sabendo que eu ia continuar na banda. Mas quando eu subo em cima do palco, a gente tinha tocado no trio pela tarde, à noite fui pro culto, depois a gente pegou 10 horas para encerrar na Praça Central. E no tema da banda, tudo desaparece na minha frente. Eu sou envolto por uma fumaça. E aonde eu conseguia identificar pessoas. Eu chegava perto da face da pessoa e a pessoa se desfigurava e uma voz me dizia assim, ó: essa pessoa hoje vai ter o primeiro contato com a droga. E eu já automaticamente ia para outra pessoa e ia dizer assim: essa pessoa vai ter o primeiro contato homossexual da vida dela hoje. E eu visitei várias pessoas. Quando eu volto ao normal, toda a banda tocando e olhando para mim: o que foi que houve, Jorge? O que foi que houve? Eu comecei a cair numa crise de choro. E eu disse assim: Deus não me quer mais aqui. Não, e a voz ainda disse assim, ó: o que é que você está fazendo com o Isso dom? foi uma visão que tu teve? Uma visão em cima do... Tu paralisou de tocar. Paralisei, eu afastado ainda, eu me reconciliei, mas eu tinha convicção que eu não ia sair dali porque eu estava ganhando bem. Gente, em 2018, se eu não me engano, o salário era 347 por mês. Eu ganhava R$600 por semana, fora as extras. Quem aqui queria abrir mão disso aqui? Fora as extras. E 2008, 2018? 2008, desculpa. 2008. 2008, desculpa. 2008. E quando eu tive essa visão, a voz dizia assim, ó: o que é que você está fazendo com o dom que eu te dei? O seu dom não é para isso. Eu desço, quando termina... A minha esposa, né, que ela vai assistir, ela deve estar assistindo aí, ela via que eu era muito espontâneo em cima. Isso era uma coisa que chamava muita atenção dos donos de banda. Eu era muito espontâneo em cima do palco. Eu tava com baterista, corria, as coreografia e tal. Nesse dia, eu não consegui sair do lugar. Eu toquei porque eu tinha que ser profissional, continuar sendo o Jorge Bess profissional. Mas quando termina toda a história, eu chego pro dono da banda, Dr. Ezio Feitosa. Foi um cara extraordinário, me entendeu. Ainda me valorizou, porque eu disse: hoje eu saio da banda, hoje eu não toco mais pro mundo. A partir de hoje eu só toco para Jesus. E ele dizia: mas o que é financeiro? A gente vamos conversar. Porque eu fui um cara que, além de não beber, não me envolver com droga, eu não chegava atrasado, eu estava sempre lá, fazia o que a banda precisava. Então eu era um funcionário exemplar. Eu fazia o meu serviço e fazia para gerar elogios para a banda. E eu cheguei para ele e falei isso: a partir de hoje eu não toco mais para o mundo, eu toco para Jesus. E ele me entendeu de prontidão, assinou tudinho, as minhas continhas lá, deu tudo direitinho. Aí eu volto para a igreja, para a glória de Deus. Em 2008, no carnaval de 2008, eu volto para Jesus, para a glória do nome dele. Então tu voltou em 2008, no mesmo dia que tu se reconciliou, tu voltou para Jesus. Até aqui o Senhor tem te guardado. Até aqui o Senhor nos ajudou. Nos ajudou, glória a Deus, né? Pois é, Jorge Bess, linda a tua história aí, foi poderoso isso aí, viu? Se quiser a parte 2, me chama que eu conto. Glória a Deus. Quem está aqui apoiando esse projeto aí, você já pode ver aí com a gente. Amanda Oliveira, fisioterapeuta. Está patrocinando também o nosso programa, é o Faustino da FK Brindes. Um grande amigo aí que o Senhor me deu, está aqui, ele está nos apoiando no nosso programa. Também temos o Edinaldo da MMV Pizzaria. Deus abençoe, Edinaldo, e tua família. A nossa amiga Rosângela da Queijolândia, ali na Rua da Feira, né? Conhecida aqui, no Planalto Ayrton Senna, que é a Rua Quixadá, a famosa Rua da Feira. Quero abraçar também aqui a minha amiga Suzy, toda a família da Total Clean. Minha amiga Suzy, Adriano, Deus abençoe vocês. Quer tornar um parceiro desse programa? Você entra aí no nosso Instagram, chama aí
no direct. Vamos passar aí as coordenadas para você se tornar um parceiro de excelência aqui junto conosco. Glória a Deus, viu, Jorge? 2018 voltou para Jesus, Aí começa. aí começou o ministério, com gosto de gás. Rapaz, são tantas emoções, como diria o Roberto Carlos, né? Não foi fácil, eu já contei parte. Fez um resumo. Resumi, né, a questão de devido as pessoas não terem a paciência de esperar. Porque assim, Janilson, você tem um tempo para reagir às coisas de Deus. Eu Sim. tenho um tempo para reagir. Deus tem um propósito para a sua vida, onde muitas das vezes ele possa ser que ele tenha pressa. Então, o seu processo vai ser acelerado. E possa ser que o meu projeto ele tenha mais um pouco de resistência até da minha parte. E Cristo nos conhecendo, ele não força, cara. Ele não força. Ele sempre vai trabalhando, sempre vai trabalhando. Como diria a música do Pastor Lucas. Ele sabe que se deixar a porta do curral aberta, a escolha da gente vai ser correr. Então ele vai tratando até o dia dele deixar a porta aberta e a ovelha não fazer questão de sair do seu aprisco. A paciência de Cristo, que é a que a gente tem. A gente tem que ter essa paciência. E algumas pessoas não tiveram essa paciência comigo, eu não as culpo. Eu não culpo ninguém. Eu entendo que a paciência de um é diferente da outra. Mas o meu levantar, né, a minha carreira diante ministerial, ela foi cheio de prejuízos também, sabe? A gente passou 5 anos depois da gente colocar um ministério independente, ministério Ruach, né? Até na sua oração eu achei linda porque você fala do sopro, né? Porque o Senhor, a oração sua no início foi linda. Você falando que hoje o Senhor nos deu o sopro de vida, né? Que é o sopro do Espírito, que é o significado de Ruach. Nós abrimos essa igreja, passamos 5 anos com esse ministério. Foi aonde a minha família foi forjada. E eu te entendo, pastor. Eu entendo você perfeitamente. Por mais que eu não tenha a experiência de muitos, mas eu sei o quanto é difícil você ter que aguentar rebeldia de pessoas, você ter frustrações de pessoas que você investiu, mas é algo que eu aprendi durante esses 5 anos, que quando você se decepciona com alguém, não é porque Cristo quis decepcionar você, é porque Ele quis fortalecer a tua vida diante das decepções. É uma outra forma de olhar, para a situação pastoral. E muitas das vezes isso desgasta. A gente foge de muitas coisas, mas do desgaste a gente não foge. E por outro lado, você membro, entenda seu pastor. Ele é humano. Ele tem sentimentos. E ele tem falhas. E ele também está propício a desistir, a querer desistir. E ele é, de fato, uma pessoa que deve estar nas suas orações. O problema, muitas das vezes, é que alguns pastores se colocam como super-heróis, sendo humanos, e outras vezes as pessoas colocam eles como super-humanos e não aceitam os seus momentos de fraqueza, né? De falhas. Mas eu entendo isso. Agora, esse ano passado, né, a gente resolveu fechar o ministério. Eu não tenho vergonha de dizer, a gente fechou porque não estava dando para a gente sustentar financeiramente o ministério por conta do dinheiro, da pandemia em si. Muitas pessoas ficaram desempregadas, a gente teve que devolver o prédio e eu fechei, né? Eu fechei a igreja, mas continuei lá com a Dona Mar, evangelizando, fazendo tudo direitinho. E a gente está nessa empreitada voltei para perto do apóstolo Eliel e a gente está com essa nova bandeira aí, essa nova placa Gen. Detalhe, hoje, pastor Jorge não defende placa. Eu não defendo placa. Eu tenho uma convicção de que o reino de Deus é para todos, em uma só unidade, em uma só convicção, aonde quem é da Assembleia vai para o céu, a quem é da Batista vai para o céu, como quem é da Assembleia também vai para o inferno e quem é da Batista também vai para o inferno. Então não tem essa. Eu sou da Assembleia e eu me visto assim, então eu vou para o céu, e o fulano que é da outra entidade, de outra religião, de outra placa religiosa, porque usa de outra forma, eles não vão para o céu. Não, eu entendo que essa placa, essa disputa de placa aqui, ela só é
difícil. Só isso. Glória a Deus. E como foi que começou a Dunamai? Dunamai, aí agora tu me Programa. quebra, aí tu vai me quebrar agora. E o significado, muita gente não sabe o que é o significado. Vou lá. Seguinte, a gente abriu, entendam isso, eu morava numa casa de 3 cômodos. E eu tive eu não tive uma desavença, mas houve um assunto em que a gente não deu para continuar andando com o pastor que estava com a gente, né? E eu fiquei quase que um tempo sem igreja, sabe? Eu passei em questão de 2, 3 semanas sem congregar. E as pessoas que estavam comigo, porque o Ruach, né, era da igreja, vou já chegar no Duna mais, viu? O pessoal da Ruach era uma banda que tocava nessas igrejas. E quando eu fiquei essas 2 semanas sem igreja, o pessoal da banda me procurou e disse assim: o senhor não é pastor? Eu digo: sou, pela misericórdia. Por que o senhor não abre um ministério? Aí eu disse assim, ó: tá repreendido em nome de Jesus. Eu lá quero esse negócio de igreja. Repreendeu na hora. Foi. Só que isso foi numa sexta, quando foi segunda-feira, o irmão Celso, ele veio de Sobral e passou na minha casa e disse assim, ó: ei, varão. Ele não disse só a paz do Senhor, ele disse assim: varão, hoje o Senhor te entrega uma terra, aonde você vai plantar e você vai colher. O Senhor está te entregando hoje uma terra. Cabe a você cuidar dela. E foi embora. Automaticamente... É só o recado. Só isso. Aí a gente começou a orar, eu e minha esposa, e os irmãos pressionando: vamos abrir uma igreja, a gente está com o senhor, o pessoal da banda. Aí eu disse: o irmão falou que Deus vai me dar uma terra, eu confio. Eles querem que eu abra um ministério, eu vou abrir. Então a igreja vai ser Igreja Apostólica Ruach. A gente abriu o Ruach. Aí eu morava numa casa de 3 cômodos, aí eu já fiquei sem sala. A gente começou a fazer as reuniões na sala. Aí eu tinha sala, quarto, cozinha, né? Aí, beleza, a gente passou 1 mês, 2 meses, Janielson. Quando foi com 2 meses, o Celso apareceu de novo. O Celso entrou na minha casa, bateu a mão na parede que dividia onde estavam sendo as reuniões para o quarto, bateu a mão e disse assim: derruba que Deus vai mandar mais gente. E foi-se embora. Aí eu digo: Jesus, que loucura é essa? Chegar e falar. O Celso é um amigo, faz muito tempo que eu não vejo ele, mas foi um amigo assim. E eu derrubei a parede, tu acredita? E Deus mandou as pessoas. Detalhe, eu estava morando, eu, minha esposa, um adolescente de 14 anos e um menino bem pequeno, em um quarto, um vão de 4 por 3,5. A cama no meio, desse lado o guarda-roupa, do outro lado a geladeira e a porta do banheiro. Eu até brincava que, deitado na minha cama, eu abria a geladeira e eu pegava uma roupa sem sair de cima da cama, né? E a gente dormia tudo lá. Quando era noite, a gente afastava um pouquinho a cama, botava o colchão no chão para os meninos dormirem. E o meu sogro, que é um pai, viu? O meu sogro, subtenente Aldeci, eu já falei para ele, eu não ganhei um sogro e uma sogra, eu ganhei um pai e uma mãe. Amém. Eu ganhei um pai e uma mãe. Eu amo esse casal que o Senhor me presenteou. Nunca ele se meteu na minha vida, nem ele nem ela. Mas sempre que eu precisava de qualquer que fosse a situação, ele estava junto comigo. Ao ponto dele ter uma casa no bairro do Alvorada. Você conhece a Alvorada? Depois do Bandeirante. E ele disse: rapaz, eu tenho a casa lá. E eu disse: eu quero ir para lá. Casa massa, massa. Aí a gente foi para lá. A gente foi morar nessa casa. E a gente passava o dia por lá, porque era tipo interior, né? E eu botei na ideia: é o seguinte, é isso, eu vou fazer alguma coisa aqui. A gente pediu a internet, eu digo: eu vou fazer tipo um programa de rádio. Meio louco, sabe? Tipo, Janielson, vou botar um podcast, meu irmão. E Deus vai se responsabilizar. Foi o que eu fiz. Aí sabe o que aconteceu? Eu tinha um computador que o bicho mal rodava. Botei a internet, instalei o aplicativo lá, né? Que é o Zara Rádio, não. É o... Não sei o que é rádio aí, me ajuda aí, Daniel. Tem o playlist, tem a playlist e tem o... Não sei o que rádio lá.
Enfim, nem era usar a rádio, nem era playlist, era outra aí. DJ Studio. Também não. Mas rádio Boss, pronto. Tô fazendo propaganda, pode cortar, viu? Mas, enfim, é aplicativo, né? Coloquei lá esse aplicativo. Eu fazia como? Eu fazia pela internet, numa rádio que o apóstolo me deu, a rádio Yes, né? Era uma rádio pela web. E eu colocava a câmerazinha aqui, e o pessoal pela câmera ia pedindo música e eu botando pela rádio. E era só isso. Aí eu ficava toda noite. Quando terminava o culto, não, vou fazer mais de tarde, não, vou fazer à noite. Eu fazia à tarde, né? De 3 às 5 da tarde. E não dava ninguém, cara. Sabe quem é que... Sabe, Daniel? Sabe quem é que ficava ao vivo comigo? A minha esposa. Eu lá num compartimento, que era... Uma casa era grande, né? A casa que a gente... Glória a Deus, a casa que a gente foi morar nesse tempo lá era grande. Aí eu ficava no cômodo fazendo Aí a minha esposa pedia a música e a minha filha pedia também. Aí de vez em quando aqui entrava alguém que via lá, já está ao vivo, né? E eu fazia pelo Facebook, né? Eu não sabia fazer pelo YouTube. E era desse jeito. Era só um computador, uma mesa e sem nada, cara. Sem qualidade. O microfone era um microfone mesmo duro, né? Como a gente chama, um microfone duro, sem qualidade. Até que algumas pessoas começaram a ver o programa. E o Luiz Celulares, e aqui vai para você. Aqui, para você, que muitas das vezes tem um projeto perto de você e não acredita. Você tem que estar perdendo é você. Você que assiste o Papo de Vida e está perdendo tempo e não vem aqui abençoar, você não está deixando de abençoar a irmã, não. Você está deixando de trazer bênção para a sua vida. Porque o cara lá de Maranguape, Luiz Celulares, viu meu programa uma vez e disse assim, mas a tua imagem é tão ruinzinha, cara. Lá no bate-papo do Facebook. Aí eu disse assim, pois é, irmão, só tem isso aqui. Ele, pois procure saber quanto é uma câmera, uma webcam que eu vou lhe dar. Aí eu, fui. Aí peguei uma webcam lá, mais ou menos, na época, né, que eu comecei, era R$250. Era dinheiro demais, mano, pra mim. Era demais, dinheiro demais. Eu foi com vergonha de dizer, eu disse assim, Luiz, aí ele, oi. Aí, meia hora depois, foi que eu fui dizer, rapaz, acho que não vai dar certo não, porque a câmera... a câmera é R$250, cara. Aí ele, manda aí uma conta. Aí a minha esposa tinha uma conta na Caixa, né? Eu digo, pronto. Só que eu achei que ele não ia mandar, não. Quando eu fui ao celular da mulher, plim, eu digo, pronto, comprei a câmera. Detalhe, o Luiz, ele tinha uma lojinha, entenda bem, é pra você. Não é pra você o grande, não. Se você quiser abençoar aqui, amém. Mas é pra você pequeno, Era um quartinho que ele tinha, né? Mal tinha pessoas que iam lá, clientes, e ele abençoou a minha vida com essa webcam. Aí a gente começou a ganhar engajamento no Facebook. E dava engajamento. Quando dava 9 horas que eu ia pro culto, que eu atrasava um pouquinho, meu celular começava a dizer, e aí, começa a Dona Mike horas? Isso como se fosse rádio, né? Porque tinha melhorado a câmera, eu já tinha conseguido uns esquemas no Rádio Boss e tal. E eu dizia, eu ficava feliz. Uma pessoa ligava pra mim assim, que hora começa o Dona Maia? Eu digo, uma pessoa pra mim, tá bom demais. Ganhei uma câmera, tem um ouvinte, que não é a minha esposa, tá top. Detalhe, hoje, ele conversou comigo, eu vou dizer isso porque ele conversou comigo. Hoje, o Luiz Celulares, em Maranguape, ele tem a loja mais bonita em frente ao shopping central de Maranguape e é o único cara de Maranguape, talvez até dessa região aqui, Maranguape, Maracanaú, que tem uma máquina que faz a troca de espelho do iPhone. E ele disse, no dia que eu abençoei a sua vida, Deus destravou a minha vida financeira. E eu sei que não fui eu. Foi uma situação. O abençoado fui eu, mas era a situação, era o processo do Luiz. Talvez se o Luiz tivesse se trancado com aquele dinheiro da câmera, da webcam, Deus não tinha prosperado. Ainda hoje ele estava lá naquele cubículozinho. Hoje é a loja, e outra, é segundo piso, viu a loja? A loja do Luiz Celulares. Luiz Celulares, você vai assistir isso aqui, ó. Tá aqui o programa para você abençoar agora, viu? Papo de Vida, tá certo? E glória a Deus. Até o dia que a gente fechou a igreja, eu voltei para minha casa, né? Se você viu lá que ainda tem jeito de igreja ainda, né? A casa, eu não levantei as paredes e ainda tem jeito de igreja.
A gente voltou para minha casa e uma pessoa chamada Paulo Diogo disse assim, vamos fazer um dia com banda, cara. Paulo Diogo assistiu meu programa. Você sabe o que é o Paulo Diogo, um cara conhecido aí regionalmente, né? Tomara que daqui a pouco, nacionalmente. Mas o Paulo Diogo tá ouvindo o meu programa e ele lançar a proposta e dizer, vamos fazer ao vivo, cara, uma bandazinha. Aí eu digo, vamos. Só que no dia que a gente marcou, não deu pro Paulo Diogo ir, mas ele indicou uma pessoa, Jeová Davi, que foi a primeira pessoa que eu levei como banda. Aí eu consegui uns LED, consegui umas coisas, montei lá, ficou bacana e pronto. Depois desse formato, na primeira live, deu 5 pessoas. Cara, quase que eu não durmo. 5 pessoas, Janielson. Benção. Mas sabe o que foi que me disseram? Mais uma vez, a paciência do povo. Daniel, disseram pra mim assim, ó. Mas teu programa só tinha 5 pessoas ontem, esse negócio não vai dar certo, não. Sabe onde foi que Deus falou comigo? Porque dessas 5 pessoas, uma tinha depressão. Ia tentar o suicídio naquele dia. E ela ouviu o Jeová Davi cantando uma canção. Ele não desiste de você. Ele não desistiu de você. E essa pessoa desistiu do suicídio e foi o primeiro testemunho que o Dona Mai teve. Puf. Aí depois disso, a gente fez o segundo, terceiro, e só dava 5, 10, 5, 10, 5, 10. Aí eu disse, Jesus, porque a gente tem a fé comprometida. Eu desconheço alguém que tenha todo o tempo fé. Não, uma hora ela baixa. Aí, a gente fazendo o Dona Mai, um dia eu disse assim, Kelvin, de novo, não deu quase ninguém, a gente se... Porque dá trabalho, não dá? Dá trabalho, cara. O povo que tá em casa vendo tudo bonitinho não sabe o trabalho que dedicação. Dá. E a gente não faz, o Rogenielson não faz isso aqui pra ele. O Daniel tá ali, lindão, bonitão, que olhos lindos, Jesus. Meu Deus. Mas vocês entendam que isso aqui é porque alguém precisa ouvir. Alguém precisa ouvir. E quando foi no último dia que eu disse para Kevin, eu acho que o propósito já foi cumprido, a gente alcançou aquela vida. E ela, não, mas tá tão legal, cara. Aí eu fui fazer o Dona Mai achando que era o último, sabe? Eu não vou prosseguir, não. Aí eu quero mandar um abraço pro pessoal de Calcaia, lá para Jurema. Diácono da Igreja do Senhor, Miguel. Tava assistindo não. O Dona Mai começa... E ele estava num momento de aflição, ele estava tudo dando errado. É porque o povo não entende a teoria do caos. Quando Deus usa a teoria do caos, ele destrói tudo que você construiu, tudo que você gastou a sua força do seu jeito. Deus, ele utiliza a teoria do caos. Ele vai lá, destrói tudo, ele bota abaixo para destruir mesmo, zerar, e ele começar do jeito dele. Porque se você fizer alguma coisa e Deus chegar lá e dar só a bênção, você vai dizer assim, fui eu, não fui Deus. Então Deus, ele usa essa teoria. E o Miguel estava passando por essa situação. E ele tinha desistido naquele dia. O Miguel estava engomando a camisa. Gente, me segura, que senão vai até amanhã. Tava aqui, ó, engomando a camisa, vai para onde? Para beira-mar. Beber cachaça. Estava desistindo da igreja. Por causa que ele estava com a fé totalmente abalada. Ele estava exatamente no dia que Deus destruiu tudo. E ele estava engomando a camisa para ir. Eu ia para beira-mar, virar a perna, e eu não ia voltar mais para a igreja. Aí o celular dele vai... Tlim. Aí o que é? Jorge Beza está ao vivo. Programa Dona Mai. Aí ele, abre o link. Aí ele engomando a camisa e ouvindo as canções. O especial da harpa. O especial da harpa que a gente fez. E o Jorgeão bonitão lá, hoje vai ser o último. Não tá dando resultado. Aí o cara entra ao vivo, ó. O Senhor me alcançou hoje. Eu ia desistir de tudo. Mas devido a esse programa do Dona Mai, que o programa do Dona Mai é para a glória de Deus, não é para minha glória. Devido a esse programa, hoje eu quero me reconciliar com o Senhor. Meu irmão, foi a primeira reconciliação ao vivo, meu irmão. Cara, meu coração ia sair pela boca, as pernas bamba. E eu disse, vou continuar. A gente tem problema? Tem. Tem vezes que não tem dinheiro para pagar a internet. Tem vezes que não tem dinheiro para dar gasolina do povo. Tem gente que cobrou. Já cobraram o senhor aqui já?
pra vir pra cá. Cobraram R$300 pra ir lá no Dona Maia. Eu perguntei se a pessoa tava ficando doida. Eu digo, sai daí, mano. Aqui é de graça. A gente tá dando de graça o que a gente recebeu de graça. Acabou. Tá cobrando pra pregar, meu irmão? Me perdoe o programa. De graça que a gente recebeu de graça. O programa vai me perdoar. Mas pra você, que tem que ter a ofertazinha depois que termina de pregar, vá se converter, meu irmão. Vá se converter. Você não tá confiando em Deus, não. Mas amém. E o Dunamai, ele tem alcançado pessoas. A gente está tentando dar uma repaginada, né? E vai dar. Claro. Em nome de Jesus. Amém. Aí, E vou estar lá contemplando. amém. Chegaram para mim e disseram assim, por que é que tu não para o Dunamai e faz um podcast? Eu não respondi, mas hoje eu digo para essa pessoa que vai estar assistindo esse podcast. Sabe por quê que eu não paro o Dunamai para botar um podcast? Porque Deus me levantou para cumprir o propósito do Dunamai. E Deus levantou o João Niels para cumprir o propósito do podcast. Glória a Deus. Eu não posso, meu irmão, tomar a caminhada do outro. O caminho do meu irmão é dele. A única coisa que eu posso, no mínimo, fazer até o máximo é ajudar ele na caminhada dele. Mas trilhar a caminhada por ele, eu não sou nem doido. Porque Deus me ergueu para um propósito. E eu tenho que me alinhar com o processo. Alinhamento. E o Dunamai tá aí. Você foi lá, me destruiu. Tem 2 caras que vão ali naquele Dunamai que me deixa... É você e o Guedes Neto. Meu Deus do céu, que é isso? Gente, Dunamai é isso. Guedes, né? Guedes. Vai estar aqui com a gente em Vai maio. estar também? Meu Deus. Um abraço, Guedes. Meu irmão. Vai estar aqui em maio, né? Em maio. Rapaz, tu aceita indicação? Sim. Se aceitar a indicação, aí você vai ver aí uma trilha que eu vou lhe dar aí, viu? Indicação mesmo de bombar. Mas não tem como bombar mais do que esse aqui não, porque já tá no máximo já, cara. Aceito sim, indicações. Já Manda tá no zap. Oxi. A gente traz aqui. Tem que contar a história. O papo de vida já tá mesmo. Papo de vida, né? Amém. Conta histórias de vida que vem impactar e tu mexeu com muita gente aí. Pode ter certeza que esse vídeo vai ser... Eu quero alcançar as pessoas de banda de forró. Sabe por quê? Porque as pessoas de banda de forró, elas querem ir para a igreja. Eu posso escutar mais uma? Eu fazia parte de uma igreja. Vontade, com uma bolachinha. Vamos lá. Eu fazia parte de uma igreja. Eu vou citar nome porque não vai de maneira nenhuma mexer com a integridade da igreja. Eu fazia parte de uma igreja Atalaia do Deus Vivo, do pastor Reginaldo Rolim. E eu conheci Juliette Moreno, que foi cantora da Líbanos. Na época, ela era cantora da Líbanos. E eu convidei ela para ir na Atalaia. E ela chegou lá vestida como uma pessoa de forró. Né? Leg, que chama aquela calça. Calça leg, blusinha top, sem... Como é o nome disso aqui? Sem alça. E ela chegou lá atrás, ficou sentada lá. E eu abro parênteses de novo. Gente, quem é crente espiritual, quando entra uma pessoa que não é crente, ela consegue ver o espírito. Ela não consegue ver roupa. Ela não consegue ver maquiagem, ela não consegue ver brinco, ela não consegue ver sandália. Ela consegue ver a angústia que vem carregando a pessoa até a igreja. E eu chamei a Juliette Moreno. Um abraço, Juliette. Canta demais. E ela entrou na igreja e ficou sentada lá atrás. E eu cheguei até o pastor Reginaldo e disse assim: pastor, tem uma amiga minha visitando aí. Tem uma amiga minha visitando aí. E ele, quem é? Eu disse, é a cantora Juliette, da banda Líbanos. Canta mesmo? Canta. Quando foi na hora do culto, ele não chamou. Como é o nome da menina? Eu disse, Juliette, cadê ela? Tá ali, vem cá. A menina se levantou morrendo de vergonha. Foi lá. Sente aqui. Sentou no púlpito. Sentou a menina no púlpito. Sabe por quê? Porque ele viu o espírito dela. Ele sabia, cara, que tinha alguma coisa para acontecer naquele dia. E ele olhou e pregou, e pregou, e pregou. Temos que ser assim, né, Jorge? E mais pessoas assim, né? Claro! Tem que ter, meu. Eu me alegro quando eu me lembro do que ele fez. No final do culto, ele fazendo o apelo. E assim, olha, cara, quando ela entrou, as pessoas ficaram olhando diferenciado. Quando ele anunciou que ela era cantora da Líbanos, mudou a história.
Algumas pessoas já olharam, vixe, a cantora da Líbanos, rapaz. Entendeu? As mesmas pessoas que olharam julgando a veste, coisas, né? status. Eita, Aí Jesus. ele entra, pá. Aí, quando na hora do apelo, ele diz assim, você sabe cantar alguma canção da igreja? Ela diz, sei. Pois cante aqui. Rapaz, a igreja fez assim, ó. Ficou todo mundo calado. Aí eu digo, pronto, vai rolar as pedradas agora. Vamos rebolar a pedra. Vamos. E o culpado vai ser eu, que foi eu que trouxe. Ela começou a cantar. Uma música da família do Nascimento. Me diz aí o nome de uma... Rose Nascimento. Rose Nascimento. Ela começou a cantar uma música da Rose Nascimento. Ela só aguentou 2 frases mesmo. Ela pega no microfone, ela treme. Quando ela começa a cantar, ela só fez a primeira e a segunda frase. Ela caiu de joelho chorando, cara. Aí, nesse momento, quem era espiritual começou a entender. Aí, o glória a Deus foi chegando. Ele orou por ela. Foi outra história, sabe? Foi outra história. Eu entendo que nós precisamos de mais pessoas dessa forma. Porque quando a gente sabe que uma pessoa é do mundo e ela chega na igreja vestida como mundano, a gente olha e julga. Quando a gente sabe que essa pessoa é do mundo, mas tem status, a gente olha e elogia. Esquisito isso, não é? É esquisito demais. Quando, na verdade, era pra gente olhar e ter feito como ele fez. Ele olhou e viu a alma dela. Com certeza ele viu a angústia que aquela menina chegou. No dia que eu fiz o ônibus do Ferro na Boneca chorar, era porque eu entendi que existia uma angústia que estava em mim também. Filipão, cara, muitas vezes Filipão ficou horas jogando videogame no quarto com a gente e ele dizia, cara, eu tô vazio, não tem. Eu tô cercado de pessoas, mas eu tô solitário. Aí fulano voltou pro forró, aí a igreja, pá, pedra. Calma, você não sabe qual é o propósito de Deus. Se a pessoa tiver voltado para lá para vencer essa fraqueza, porque queria voltar para lá, ela vai se decepcionar e vai voltar e dizer, nunca mais eu volto. Porque a pessoa que pega numa panela quente, queima o dedo, nunca mais ela pega na panela, nem que seja fria. Ela olha primeiro, ela especula como é que tá. É um aprendizado e a gente não sabe respeitar o aprendizado dessas pessoas. Por isso que eu disse, eu vou mandar o link para os meus amigos de banda de forró. Eu não julgo vocês porque vocês estão tocando forró, vocês estão alimentando a família de vocês e vocês estão dentro do processo de Deus. Aleluia. Vocês estão dentro do processo de Deus. Existem muitas pessoas que estavam no forró, vieram para a igreja e voltaram para o mundo. Vocês estão dentro do propósito de Deus. Sabe por que eu sei disso? Porque a Bíblia diz que debaixo do céu e da terra, Deus tem todo o poder sobre a autoridade do homem. Acabou-se, cara. A única menção que nós temos que fazer é dizer assim, eu te amo em Jesus Cristo e vou orar por você. Porque um irmão que tem uma falha está fora da igreja, talvez você dentro da igreja tenha uma falha e você não consegue entender, identificar ou até mesmo aceitar que tem essa falha. Só isso. Por isso que eu falo. Eu tenho amigos que eu queria ver todos, né? Eu vou falar o nome de algumas pessoas que estão tocando ainda no mundo. Ronaldo Guita foi guitarrista dos forró, do forró, Braços do Forró, tocou comigo na Língua de Cobra, tocou Ferro na Boneca, tocou Cavalo de Pau, tocou... Ele era um dos guitarristas lá da Sonzum, né? Tem um cara que é até patrocinador do nosso programa, o Gino, né? O Gino, que a gente fala, que é dos fones, né? Ele tá na Cavalo de Pau, o cara toca bateria e toca percussão. A questão é, por que ele não vai na igreja? Porque ele não se sente à vontade, porque ele sabe que as pessoas vão olhar para ele diferente. E em nome de Jesus, eu quebro essa barreira. No poder que há no nome de Jesus, eu quebro essa barreira. Essas pessoas não podem ter barreiras para visitar uma igreja. Elas têm que ter todo o convite, elas têm que ter todo o aspecto de salvação diante da vida delas, a liberdade. E o Espírito Santo é quem vai fazer a obra. Entrou e sair, ninguém fica olhando com olhares indiferentes. Acabou. Deixa eu te dizer uma coisa. No Réveillon de 2020 para 2021, tinha uma pessoa, transvestida que a gente chama, que é homem que se vestiu de mulher. Ela estava vestida de mulher, né? E no Réveillon, eu e minha esposa, eu abracei essa pessoa. Eu abracei ela.
e disse assim, ó, em nome de Jesus, eu creio que tem uma obra para sua vida. Só que uma irmã que passou e viu eu abraçado com essa pessoa, no outro dia me procurou e disse assim, como é que se abraça uma pessoa daquela fedida a droga? Meu Deus. Como é que você fica abraçado com uma pessoa daquela? Não é da igreja, uma pessoa que é dessa escolha aí. Claro que não foi essa palavra, né? E eu disse assim, ei, se eu não tiver o amor para com essas pessoas, não adianta nem eu viver. A minha oração não vai ser respondida. Você pode ser dirigente do ciclo de oração, a sua oração não passa da telha. Porque o mais importante, a senhora já leu Coríntios? Já leu Coríntios? Pronto. Que você pode ter todos os dons, mas se você não tiver o amor de abraçar ele, ou ela, assim que seja, e deixar o Espírito Santo trabalhar, aí quer bem dizer que você tinha coragem de receber aquela pessoa vestida daquele jeito? Tinha. Sabe por quê? Quem conhece o tamanho do poder de Deus, não olha para o tamanho do poder que tem a mente humana. Porque Deus vai acabar, vai destruir o poder que tem sobre qualquer pessoa humana e vai fazer o que a vontade dele apraz. Então, eu tenho plena convicção que o Senhor pode... Há muitas pessoas que dizem assim, Janilson, eu não paro de tocar em banda porque eu só sei fazer isso. É o meu ganha-pão. É uma ideia que tem na cabeça deles, sabe? Se eu tivesse ido por esse lado, eu nunca tinha parado, porque eu parei no meu melhor momento. Eu parei no meu melhor momento. Mas eu entendi que Deus, ele é o meu El Shaddai. Deus é a minha provisão. Ele é totalmente a minha provisão. Então eu entendi isso. Então como é que a gente vai conseguir convencer essas pessoas que estão lá dessa forma? Quando a gente começar a fazer com que Cristo se manifeste na gente para com eles. Dizendo assim, Deus, ele é a provisão para qualquer que seja a pessoa. Acabou. Fato. Glória a Deus. Glória a Deus. O Papo de Vida vai ficando por aqui, né? Glória a Deus. Amém. Fica ou não fica? Vamos dar continuidade ainda. Ah, vamos pra cima. Tem história aqui. Enquanto isso, vamos aqui falar um pouco dos nossos apoiadores. Quero mandar um abraço aqui especial para meu amigo Naldo do Lava Jato Auto, Estética Automotiva, né? E Lava Jato Naldo, lá em Mombaça, Ceará, um conterrâneo nosso aí, que está abençoando esse Papo de Vida, esse projeto que nasceu no coração de Deus. Também meu amigo Naldo da VN Frutas, meu amigo Naldo do Maracujá, lá na Ceasa, tá aí com a gente também. Achei aqui na Mari, tudo para moda feminina, você que é mulher, que gosta de se vestir de forma diferente, você entra aí no Instagram da Mari, achei aqui na Mari. Também a minha irmãzinha Gerlane, Pastel do Lelê. Pastel abençoado. Meu Jesus. Acho que os crentes gostam de pastel, né? Meu Deus. Quando falam em pastel e pizza mesmo. Oh. Tem a pizzaria do Edinaldo, né? O irmão é top demais, a pizza dele lá. MMV Pizzaria. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe a cada um de vocês que está nos apoiando. Também Lojas para Conforto, o André Evangelista, né? Que é da igreja do pastor Isaac. Uou, show. O André Evangelista já te conhece, né? Oh, Um benção, esteve aqui com a gente na primeira temporada. Esse colchão ali faz dormir bem, viu? Glória a Deus. Deus abençoe tua vida, viu, André? Glória a Deus. Dando continuidade aqui, Jorge, eu queria também Tem as perguntas? frisar aqui sobre a Dunamai hoje. O que é que a Dunamai hoje representa para vocês, toda a tua família? Já tem alcançado vidas, como tu falou, teve reconciliação. Já está há quanto tempo esse? O Dunamai, ele vai fazer agora 3 anos, né? 3 Vai anos. fazer 3 anos. Para a glória de Deus. É, Hoje, no formato, tem 3 anos, mas no formato de banda tem 2, né? 2 Sim, anos. Vai formato fazer de 2 banda. anos. hoje o que mais te representa, assim, o que te impactou, que hoje deixou essa chama acesa pelo programa, para a glória de Deus, como foi, você falou, tudo é para a glória dele, né? Nada é para nós, que também tudo aqui que nós estamos fazendo, isso aqui é para a glória dele. Verdade. Se você, como você frisou, você falou, se a gente for fazer uma coisa que seja para o nosso ego, Deus quebra, como tu falou, ele destrói tudo e vai Verdade. fazer
conforme a vontade dele. Verdade. E para me resumir a minha pergunta aqui hoje, qual é o maior intuito, o alvo que tem alcançado, dona Mai? Eu tô plenamente confortável com o que o Cristo, nosso Cristo, tem feito no Dunamai. A palavra diz assim, ó, Provérbios: Filho, mostra-me o desejo do teu coração e eu vou conceder segundo a minha vontade. A minha vontade é exatamente isso que eu falei há pouco aqui. É que o Dunamai, ele consiga alcançar as pessoas que tocam em bandas ainda seculares, né? E tragam elas a ter um momento com Deus e conscientizar elas, assim como eu fui conscientizado pelo próprio Deus, que aquele dom, né? Eu não vou entrar aqui em questão, porque senão vira pregação, mas a questão do talento da música, que foi, a gente sabe que essa história todinha gerou por causa da conta da música, que gerou adoração, e Satanás quis ser semelhante a Deus. Então, é algo muito grande. Genielson, eu não sei se eu vou sair do contexto da pergunta, mas assim, a igreja, a maioria da igreja não entende ainda o poder que tem na música. Não entende. Sabe como é que eu sei disso? Algumas pessoas às vezes pegam o microfone e dizem assim: agora vocês vão ouvir a melhor parte do culto, a palavra. Isso aqui é uma forma indireta de desprezar o momento do louvor. Louvor, né? Você já ouviu isso? Já várias vezes. A pessoa pega no microfone, depois que você deu a sua vida, você veio para a igreja ensaiar, você escutou a música em casa, você até sentiu a presença de Deus, você ministrou aqui o seu instrumento na vida de alguém, e a pessoa chega e diz assim: agora vocês vão ver a parte mais importante. Isso é uma forma de desprezar aquilo que vai continuar. Porque se nós formos analisar, quando tudo isso aqui acabar após o arrebatamento da igreja, o que vai continuar é a adoração. É o louvor. Eu entendo que a palavra é quem liberta, mas o louvor, ele é tão quanto importante a palavra, porque é uma palavra cantada. É onde ativa o emocional. Eu me lembro que algumas partes do Velho Testamento, os profetas diziam assim: ei, eu vou profetizar. Deus está aqui agora mandando eu profetizar. Mas primeiro, eu entendo assim, sabe, Daniel? O profeta, no teor da profecia, no calor da situação, dizendo: Deus quer falar com vocês. Aí ele dá uma acalmada e diz assim: mas tragam-me um músico, porque eu quero preparar vocês para receber aquilo que Deus está mandando dizer. É isso, cara. É isso. Tremendo. Então, o intuito do Dunamai é fazer com que essas pessoas que estão lá tenham também um momento de adoração, sejam tocadas por uma das coisas que eu acho primordial no reino, que é a adoração. Você, e de fato, os que vão estar aí ouvindo, não entendam, não estou rebaixando a palavra. Eu estou valorizando também a música, para quem não valoriza, sabe? E a gente entende que no céu existem anjos ininterruptamente. Fazendo o quê? Cantando. Santo, santo. Sem cessar. Santo, sem cessar. Aí você, eu vou dar um gancho. Você que não gosta de worship, né? Só curte tudo, não fica lá nas redes sociais. Eu curto tudo. Eu curto música. Você canta sertanejo, né? Você canta. A tua voz é demais, cara. Tua voz é tremenda, sabe? Você canta, quem gosta de sertanejo, escuta sertanejo. Quem gosta de forró, escuta forró. Quem gosta de worship, escuta worship. Não tem nada. Pop, né? Não tem nada que quem curte pop tá indo lá e quem curte sertanejo está dizendo: esse ritmo. Não. Deixa disso. É adoração. Então o intuito do Dunamai é fazer essas pessoas compreenderem. A música alcança pessoas. E é a palavra cantada. Eu quero alcançar meus amigos. Eu quero um dia. Eu tenho um sonho de levar a Mara Pavanelli. Você entende o que é isso? Eu apresentei isso para Deus, cara. Eu tenho um sonho de levar a Mara Pavanelli no Dunamai para cantar gospel. Você já ouviu a Mara cantando? Cantei com ela já, meu irmão. Já dividi o tempo que ela era do Wesley. Pronto. Aí você pega... Dividi o palco com ela já. Você já ouviu falar na Viera, que tá cantando na Líbanos agora? Já. Cara, extraordinário. Essa menina foi no Dunamai
Essa menina foi no Dunamai e contou o testemunho dela. Eu tive as pessoas que entenderam o que eu quis fazer, porque ela não estava na igreja. Como Jorge, você levou uma pessoa que não é crente para a igreja, levei. Ou para o Dunamai, levei. Só que o propósito de Deus foi cumprido. Porque sabe o que... sabe o que foi que ela disse quando terminou o programa? Chorando, ela olhou para mim e para minha filha chorando e disse assim, eu estava com saudade disso. O que eu sentia aqui hoje, eu estava com saudade. Eu cantei como nunca eu tinha cantado. Eu cantei as canções que eu amo. E eu sei que para quem era que eu estava cantando. Por que a gente está tirando o direito dessas pessoas fazerem isso, cara? Não posso fazer isso. Eu não posso deixar elas lá no altar e pregarem as suas possibilidades de pensamento. Eu não posso. Mas o átrio, a nossa conferência chama-se átrio por causa disso. No átrio era o que fazia o Salmo 100. Como é que o Salmo 100 fala? Louvai a Deus todos os povos e nações. Ele não está dizendo louve a Deus só quem é crente, louve a Deus só quem é hinduísta, louve a Deus quem é assembleiano, louve a Deus só os batistas. Não, ele está dizendo assim, ó, todos os povos e nações, louvai ao Senhor. E ele ainda vai mais profundo. Bichos, animais, peixes, todos louvem. É uma ordenança, cara. E quem somos nós como igreja para alcançar essas pessoas, tirar esse direito? Não somos ninguém. Então, o projeto do Dunamai, a proposta do Dunamai é essa. Louvai a Deus todos os povos e nações. Hoje, Jorge, na tua caminhada com Deus, nos contemple aí um dos maiores milagres que Deus já fez na tua vida, na tua casa, no teu casamento, na tua família, que é uma bênção. Eu prazer de conhecer um pouco da tua família. Essa você tirou meu fôlego, viu? É pra impactar. Deixa eu me ajeitar, deixa pra impactar. A minha vida com a minha esposa, porque assim, eu posso dizer que quem ganhou não, né? Quem apresentou, eu não costumo dizer quem ganhou fulano para Jesus, não, sabe por quê? Porque quem ganhou alguém para Cristo foi Cristo, porque quem morreu foi ele. Quem ganhou alguém para Cristo foi ele mesmo, que foi ele que morreu na cruz. A gente apenas tem a oportunidade de apresentar a proposta de salvação. Né? As boas novas, o evangelho. Mas quem apresentou Jesus para minha esposa, né, foi eu, né? Eu tive essa felicidade. Hoje ela... cara, ela não sabia orar, ela me ficava me perguntando e... Enfim, é uma história. Mas, assim, a minha esposa, o nascimento dos meus filhos, tudo isso foi projeto de Deus e foi muito significativo na minha vida. Mas aconteceu algo assim, que eu estava com o Ministério Ruach, a igreja funcionando bem, eu estava com uma banda maravilhosa, e a gente recebeu um convite do meu pai para ir até o aniversário da igreja dele, onde ele é pastor, dirigente, lá na Ladeira Grande. E eu havia alguns dias, alguns meses, muitos meses, que eu vinha orando assim, Senhor, me dá dons. Porque eu fui encontrado por uma palavra de Paulo que dizia assim, ei, busquem os dons. Busquem os dons. E eu dizia, Senhor, me dá dons. Mas eu dizia assim, mas eu não quero de línguas. Eu não quero de línguas. E quando eu orava, o Senhor dizia assim para mim, assim seja. Era só isso. Só que teve um dia que eu fui convidado do meu pai para tocar o aniversário lá, e o Rodrigues, que era o cara que cantava com a gente, ele levantou na hora da banda tocar e disse assim, o certo, eu já fui dizer logo assim, o certo é o pai abençoar o filho, é o pai orar pelo filho, ministerialmente, é o pai que já tem mais caminhada, é o pai que tem a experiência, então o certo é o pai dizer, Senhor, né? Mas Deus hoje me ordenou fazer o seguinte, o filho vai orar pelo pai. E até então, eu tranquilo, né? Gente, eu estou falando, assim, de algo da minha fé, certo? Eu sei que várias igrejas têm as suas posições dogmáticas, né? Eu sei que algumas igrejas, elas creem, outras não. Eu estou falando do que eu vivi, eu não estou falando eu não estou tentando convencer ninguém. A pergunta foi, me fale de alguma coisa extraordinária, coisa assim, não vai acontecer na sua vida, assim, um milagre, enfim. O que acontece? Eu vou até meu pai e o cara diz assim, fica no meio da igreja
e ora pelo teu pai. E eu comecei a orar no meu coração, dizia assim, Senhor, porque meu pai é um evangelista apaixonado por cultos campais, ele ama campanha. Só que meu pai tem problema com músicos, quem não tem, né? E meu pai tem problema com som. Ele tinha, né? E ele vinha me falando disso. Por isso que foi difícil a gente chegar lá na ladeira, questão de combustível, é distante, já porque ele estava sem músicos lá, né, nessa época. E eu olhei no meio da igreja e dizia assim, Senhor, dá uma banda para o meu pai, dá uma banda para essa igreja. Senhor, dá um som para essa igreja. Senhor, dá um som de culto campal para o meu pai, ele merece tanto. E o Rodrigues pegou e disse assim, Pastor Antônio Pereira, vai encontrar o Jorge. E deu um abraço nele enquanto eu orava, sabe? E quando meu pai me abraçou, eu comecei a falar bem alto, comecei a profetizar na vida dele. Um som, uma banda e recurso. Eu só dizia isso. Um som, uma banda e recurso. Só que não saía do jeito que eu queria falar, sabe? Não saía do jeito que eu queria falar. E nesse dia eu contemplei muita coisa. Eu abriu a minha visão espiritual diante de muita coisa. E foi um dos maiores milagres que eu recebi na minha vida. Esse momento em que Deus me presenteou com algumas situações, sabe? E meu pai olhava para mim e eu dizia assim, né? Jesus, um som, uma banda e recurso. Mas meu pai olhava para mim e dizia assim, não tô entendendo nada. Enfim, aconteceu isso. Depois desse dia foi muita coisa, abriu na minha mente e foi um dos maiores milagres que a minha família também. Depois disso a minha família correu, me abraçou e eu tive como se eu tivesse andado mais um degrau adiante a Cristo, sabe? E até hoje meu pai tem isso gravado e ele guarda com muito carinho. Glória a Deus. Chegando ao final do nosso programa, quero agradecer a todos vocês que assistiu, ficou conosco até aqui, que assistiu a história do Papo de Vida, que conta a história, contou a história de vida do meu amigo Jorge Bez. Você que não é inscrito no canal Papo de Vida Cortes, inscreva, que você vai acompanhar os cortes no decorrer da semana. E eu quero te agradecer mais uma vez, Jorge Bez. Me chame de novo. Por essa entrevista maravilhosa. Eu quero que você deixe uma mensagem, uma breve mensagem aí para esses jovens, para a nação que estão vivendo hoje. Deixa uma breve mensagem. Uma breve mensagem. Uma mensagem assim de otimismo. Um afastado, uma pessoa que quer voltar para Jesus, mas não tem força. E você vai dar esse direcionamento para a glória de Deus. O Espírito Santo vai te usar. Rapaz, você é uma lenda, viu? Você é uma lenda. Gente, seguinte. Eu sou um pastor de cabeça muito aberta, sabe? Eu sou um pastor que, devido a ter passado por várias situações, e eu entender que a santidade que Deus requer de nós é como se fosse um fugir, né? Um fugir do pecado. Eu entendo dessa forma. E muitas das vezes você se encontra com algumas pessoas que acham que ser santo, ter santidade, é ser sem erros e apontar as pessoas que erram. Infelizmente é uma realidade. Eu quero dizer para você que se afastou da igreja porque caiu e a igreja te julgou. Eu quero dizer para você que por alguma situação seu casamento acabou e você deixou de ir para a igreja porque as pessoas iam falar de você. Eu quero dizer para você que por algum momento esteve diante... Isso aqui é forte. Você que esteve na igreja, lutou por vários anos contra o homossexualismo, a homossexualidade, e você chegou a um ponto de não aguentar mais lutar, não por conta da própria luta, mas por causa do que as pessoas olhavam e você sabia que falavam de você. Busque a Deus em pessoas que acreditam em você e acreditam no que Deus pode fazer. Procura aí o Papo de Vida, procura o pastor Jorge, procura alguma pessoa que tenha coragem e disponibilidade de assumir a sua vida como propósito de Deus e investir em você. Eu vou terminar dizendo o seguinte: Deus te aceita sim.
Deus te recebe sim, mas Ele não vai deixar você da maneira que você chegar a Ele. A transformação vai acontecer diante do comportamento que você tiver de vir até o Senhor. Não abra mão. Essa saudade que você sente, essa vontade de ir à igreja, é o Espírito Santo chamando você. Então não abra mão disso. Se você não se sente bem em ir a uma determinada placa, vá em outra. Todas as igrejas existem em Deus. Todas as igrejas têm uma forma financiada pelo Espírito Santo de agir diante de vidas. Então, não perca a oportunidade. E aqui vem a parte séria. Porque a sua última oportunidade pode ter sido a de hoje. A última oportunidade pode ser a de amanhã. Você vai acordar e vai sentir uma vontade imensa de procurar alguém para falar de Deus. Corra! Hoje ainda dá tempo, liga para alguém, liga para um pastor, liga para um presbítero e diz assim, eu não aguento mais, eu quero voltar para Jesus, eu tenho minhas dificuldades, fala para a pessoa. Porque a oportunidade pode ser hoje, a última pode ser amanhã, você não sabe quando é a sua última oportunidade. Então, entenda, o Senhor te quer, o Senhor morreu por você, mas você tem que vir até Ele. Vinde a mim, se você está cansado, oprimido, sobrecarregado, Ele vai aliviar você e a transformação virá. Em nome de Jesus. Amém. É isso aí, queridos. O Papo de Vida fica por aqui. Segundo episódio da segunda temporada. E assista os nossos vídeos. Próximo episódio vai vir recheado para a glória de Deus. Deus abençoe a tua vida. Deixe teu like, compartilhe. Um beijão no teu coração. Até o próximo episódio, em nome de Jesus. Valeu!